Vamos lá. Sistema endócrino, sistema excretor e sistema reprodutor. Essas três discussões são bem interessantes dessas perguntas. Vocês já devem ter ouvido essa frase aqui de alguém. E vocês já devem ter se perguntado, machismo, o homem ou a figura masculina, ela é machista por causa da sua testosterona? O que vocês acham? Órgão excretor não reproduz. Quando a pessoa se referiu a isso aqui, ela se referiu a ânus, que não é um órgão excretor. E aqui, sistema reprodutor serve só para reprodução? O que vocês acham, gente? Põem pelo menos sim ou não, assim. Ou, tipo, 2 sim, ou se vocês tiverem alguma questão. Porque nós somos seres humanos. Isso aqui envolve o âmbito psicológico também. Não envolve apenas o âmbito biológico. Porque quando já na humanidade a gente entra no âmbito psicológico, se a gente simplificar tudo para a biologia, a gente vai dizer que a psicologia é algo que não importa. A psicologia, toda uma área científica de estudo, é como se ela não importasse. Então, nós reatribuímos valor às coisas, como humanos, inclusive a nossa sexualidade, que ela não é só animal. Vamos ver o que a Paloma está questionando ali para a gente, se ela quiser. Não se sinta coagida. Órgão excretor não reproduz, né? Se referindo a ânus e envolvendo a sexualidade. A gente vai ver abordando isso aqui, sexualidade direitinho. E machismo tem causa hormonal? Será que quem tem mais testosterona tem mais... Então, isso aí. Vamos ver. Vamos ver com calma. Vamos passar. O machismo, gente, eu vou deixar, enquanto eu vou conversando, vou deixar nesse slide para vocês irem lendo. Exatamente. Porque na primeira questão, o machismo tem causa hormonal? O hormônio, ele pode influenciar na nossa resposta fisiológica. O que significa isso? Nossa resposta corporal, de adrenalina, pensa. E se a pessoa não for uma pessoa violenta, por exemplo, ela vai sentir mais medo, ela não vai se tornar uma pessoa violenta. Então a resposta, ela é psicológica, além do fisiológico do corpo, que o hormônio nos atribui. Então o machismo, ele está associado a uma causa social. Porque ser um homem ou uma mulher, vamos pegar uma mulher de exemplo. Ser uma mulher no Brasil não é a mesma coisa que ser uma mulher na Índia, que não é a mesma coisa que ser uma mulher na Arábia Saudita, que não é a mesma coisa que ser uma mulher em algum país africano. E ser mulher em 2021 não é a mesma coisa que ser mulher no século XVIII. Não é a mesma coisa que ser mulher nos anos 50. Então, mulher, homem e outros tipos de gênero, eles possuem uma causa cultural, social, geográfica, dependendo do país, né? Dependendo, às vezes, do clima que interfere na cultura, e temporal, porque a nossa sociedade, ela passa por mudanças ao longo do tempo. Então, ser mulher no Brasil no século XXI não é a mesma coisa que ser mulher no Brasil no século, mesmo na mesma cidade, há alguns anos atrás, com algumas décadas atrás. Então, a gente vai trazer importantes conceitos básicos do estudo de gênero, que é o estudo queer, que conceito, é só esse primeiro momento que a gente vai abordar isso aqui, que é esse slide, que é importante a gente questionar isso, que é a separação de sexo biológico, que ele é cromossômico. Ele é XX, XY, intersexo, XXX, XXY e algumas, não vamos dizer anomalias genéticas ou cromossômicas, mas diferenciações, porque isso aqui a gente está falando de humanos, então, né? Perdão, Amy. E intersexo é ditas as pessoas hermafroditas, mas esse termo já caiu em desuso também, porque ele se tornou ofensivo, entende?
E aí aqui é quando fisicamente, fisiologicamente, apresenta mais de um tipo de genitália na mesma pessoa. Gênero, ele é cultural, social, geográfico, temporal. Então, se a pessoa ela é XX ou XY, não vai dizer se ela é homem ou mulher. Ela vai atribuir um tipo de corpo. Homem e mulher é muito além do que um tipo de corpo. Ele é uma cultura. Porque, por exemplo, homens na Índia, eles podem andar de mão dada, diferente de homens aqui no Ocidente, que mão dada já significa mais um namoro. E lá representa mais uma amizade. Então, o comportamento que um homem ou que uma mulher tem que tomar, de acordo com a sua sociedade, do homem gostar de futebol, da mulher gostar de maquiagem, entende? É muito além, é um comportamento. E a expressão de gênero, que é isso? É o comportamento convencional. Que a mulher é rosa, o homem é azul. Que a mulher é maquiagem e o homem é futebol. E coisas similares, né, gente? Vestido, calça, coisas assim. Porque antigamente mulher só podia usar vestido. Então, coisas assim. Então, expressão de gênero é exatamente isso. Se vocês quiserem procurar mais, anotem. Que não vai cair no Enem, mas é sobre uma coisa muito importante, que é o estudo queer, que se desenvolveu mais nos anos 80. E aí, sexualidade, que é o desejo afetivo e sexual por um outro, pelo outro, independente do que o outro seja. E com isso, com essa introdução básica, a gente vai falar sobre sexo biológico, tá, gente? A gente não vai entrar em questões aqui. E vamos lá, que são de áreas de humanas. Seguindo, vamos começar então na parte rosa, que é o sistema endócrino. Aqui é a coisa para a gente ainda continuar pensando sobre isso, mas o que é o sistema endócrino? É um conjunto de órgãos, que a gente denomina glândulas, ou células, que possuem essa função de agir sobre outros órgãos, ou seja, controlar o funcionamento de um outro órgão que não é ele. E às vezes o dele mesmo. Mas isso é um outro momento que a gente vai entrar. Então, um conjunto de órgãos que, juntamente com o sistema nervoso, que os dois, o sistema nervoso que vocês viram na aula passada e o sistema endócrino se chamam sistemas integradores. Sistemas integradores porque eles integram, eles juntam os pedaços. O que é integrar? É relacionar. O que seriam os pedaços? Os sistemas. Pegam um órgão de um sistema e de outro e relacionam. Então, o sistema nervoso, ele não manda as mensagens sinápticas para todo o corpo e do meio externo para o cérebro para poder interpretar. O sistema endócrino, ele é fisiológico, respondendo, ele trabalha em conjunto com o sistema nervoso. Regulam as funções fisiológicas, as funções do corpo, dos outros sistemas, órgãos e tecidos. Diferente do sistema nervoso, que conduz principalmente por impulsos elétricos, a regulação se dá por mensageiros químicos, denominados os famosos hormônios, que são muito específicos para cada órgão, tecido ou célula em que ele vai atuar. O que significa dizer que eles são muito específicos? Significa que a gente já vai ver isso aqui. Prestem atenção. Sistema endócrino. Glândula endócrina não tem ducto. O que significa isso? Ele não pega o produto, ou seja, o hormônio, e põe para fora do corpo. Ou para dentro de uma cavidade, como a boca. A boca, dentro da boca, é fora do corpo. Não é dentro da bochecha, é fora do corpo. A saliva, ela não é um hormônio, porque ela não fica dentro da nossa corrente sanguínea.
ela fica dentro da cavidade da boca. O suor, ele não fica na nossa corrente sanguínea, ele fica na superfície da pele, para fora do corpo. Ou seja, não tem um ducto que conduz para um lugar. Conduz direto para a corrente sanguínea. No sistema endócrino, as glândulas endócrinas conduzem diretamente os hormônios para dentro da corrente sanguínea. Então, isso anotem. Glândulas endócrinas não possuem ductos, não possuem um caninho que vai conduzir para algum lugar. Não. Vai cair direto num vaso sanguíneo, num capilar. Hormônios caem diretamente na corrente sanguínea. Façam esse print ou essa anotação dessas duas frases, que é muito importante. Hormônios têm como alvo células, tecidos, que é um conjunto de células, ou órgãos. Outras glândulas, que é aquele caso que eu mencionei agora, que é a retroalimentação, onde uma glândula ela vai atuar sobre outra glândula para produzir depois um efeito sobre um terceiro órgão, alvo. Essas são as nossas 3 principais glândulas endócrinas do nosso sistema, do nosso encéfalo, né? Dentro da nossa cabeça. Porque ainda existem glândulas distribuídas no nosso corpo. Mas na nossa cabeça... Perdão, a gente tem um cachorrinho que está latindo aqui. Que são o hipotálamo, a glândula pineal e a glândula pituitária, também chamada de hipófise. A gente vai ver agora as outras glândulas distribuídas no nosso corpo. Que é nessa imagem aqui, que vocês podem ver ali. A hipófise, ela estaria aqui, a pituitária. Não, como é que é o nome? Perdão, esqueci. A pineal. Ela não está aparecendo nessa imagem aqui, mas ela estaria praticamente aqui. Mas aí temos as glândulas tireoides, as suprarrenais, renal, né? Supra de em cima dos rins. Os órgãos genitais, que são glândulas endócrinas, que eles produzem hormônios também, que caem direto na corrente sanguínea. O pâncreas. E existem órgãos de outros sistemas, sistema urinário, sistema que também produzem hormônios. Além desses aqui, as paratireoides, as glândulas tireoides, as suprarrenais, o pâncreas, existem outras. E as gônadas, que seriam os testículos e os ovários, a parte genital, que também é do sistema endócrino. Vou passar aqui. Nós temos órgãos endócrinos de outros sistemas, como a placenta, que é do sistema reprodutor, produz hormônios. Os pulmões, os rins, a parte do intestino delgado, chamado duodeno, o timo, que é do sistema linfático, como vocês já viram, coração, pele, fígado, estômago e pâncreas. Pâncreas, ele é uma glândula mista. O que seria uma glândula mista? Ele pode tanto produzir hormônios de forma endócrina, como para dentro de uma cavidade. Isso a gente vai ver depois. Aqui. Hipotálamo. O hipotálamo, ele é dividido em 2 partes. A adenohipófise e a neurohipófise. Desculpa, gente. É a hipófise que é dividida. Perdão. Mas, o hipotálamo é essa partezinha aqui. Aqui é a hipófise. O hipotálamo é esta partezinha em rosa clarinho aqui. Ele produz secreta essas 2 principais hormônios. Então, aqui é lá aquele pedacinho dentro do cérebro, como vocês tinham visto. Aqui, ó, como essa bolinha aqui, ó, representando, seria esse conjunto. O hipotálamo é essa parte que é aqui em cima, rosa clarinho, onde está apontando a seta. A hipófise, que é o que a gente vai ver depois, esses 2 saquinhos aqui. A ocitocina, ele é responsável pelas contrações uterinas e das mamas.
na lactação, junto com a prolactina, que produz o leite. Mas a prolactina, ela tem essa função de produção na lactação aqui, mas não é produzida no hipotálamo. A gente vai ver depois. ADH, que é o hormônio antidiurético, está relacionado com o próximo sistema, o sistema verde, que é o sistema excretor. Aumenta a absorção de água nos rins e a vasoconstrição, ou seja, a contração dos nossos vasos sanguíneos, aumentando a nossa pressão sanguínea. Agora sim, a hipófise, que é essa partezinha aqui de baixo. A seta, ela está indicando a frente da cabeça. Então, aqui está o nariz da pessoa, digamos assim, né? Aqui está todo o cérebro. Então, o nariz da pessoa está virado para lá. A adenohipófise é a parte anterior, é a que fica na frente. A parte que fica voltada para as costas é a neurohipófise. Qual que é o mais importante, digamos assim, para nível do nosso corpo de produção de hormônios? A adeno. Porque a adeno produz esses hormônios todos aqui. E o que geralmente acontece? Ela produz e manda, às vezes, hormônios para a neurohipófise ou para outras partes do corpo. E o neurohipófise, ele recebe também do hipotálamo e secreta ocitocina e ADH, que é aqui, ó. Ele é produzido no hipotálamo e secretado, ou seja, ele termina a sua produção na neurohipófise. Tá, gente? Então, a ocitocina e o ADH, que é o que a gente vai ver depois no sistema urinário, ele é produzido no hipotálamo, nessa parte de cima. A sua produção termina na neurohipófise. Na neurohipófise. E aí aqui ele secreta para os lugares onde ele precisa ir. Para os órgãos-alvo. Na adenohipófise, que é a parte da frente da hipófise, também chamada de pituitária, temos a produção do FSH, que é responsável, é o folículo estimulante gonadotrófico, ou seja, o que significa isso? Ele estimula a produção de gametas, tá? Gonadotrófico. Aqui, principalmente na maturação dos gametas femininos. Luteinizante, outra coisa, muitos desses hormônios aqui, que são considerados femininos, também tem no corpo masculino, só que em menores concentrações. Assim como no corpo feminino também tem testosterona, assim como em menores concentrações. O LH, que é o hormônio luteinizante, a testosterona e a ovulação, ele matura a produção da testosterona, ou seja, o homem também tem LH. Ele é principalmente encontrado em maiores concentrações das mulheres, mas ele faz parte da produção da testosterona também, que é o hormônio principal. Então, os hormônios, eles influenciam uns nos outros, assim, praticamente. E estimula a ovulação no período da menstruação ou antes da fecundação de algum óvulo. A adenohipófise, a parte da frente da hipófise, ou glândula pituitária, também produz o GH, que é o Growth Hormone, acho que é assim que se pronuncia, que é o hormônio do crescimento, grow, de crescer. É um hormônio somatotrófico. Somato, de células do corpo. Células somáticas são todas as células que não são células gaméticas, que são as células dos gametas. Então, o corpo, ele principalmente possui dois tipos de células. Todas as células do corpo e as células dos gametas. E o que muda de uma para outra? O número de cromossomos. Os gametas, para formarem um indivíduo, precisa ter metade de cromossomos, como a gente já viu isso. As células somáticas somando metade mais metade, gera um indivíduo inteiro. Então, são todas as outras células do corpo. E o TSH, que é o hormônio tireotrófico, que estimula a tireoide. A produção de outro hormônio que a gente vai ver depois, que é a tiroxina.
Isso aí. A gente acompanha aqui o chat, que as nossas moderadoras estão nos dando boas dicas aqui, inclusive. Hormônio da tireoide, ele fica aqui nas laterais da nossa laringe, tá? Aqui é a laringe, e aqui, isso aqui são aglomerados de glândulas, né? Desculpa, aglomerado de células que desenvolvem e se criam a glândula tireoide. O T3 é o hormônio tiroxina, que quando ele está em alta concentração no sangue, ele é chamado de hipertiroidismo. E o importante, quando é o hipotiroidismo, a baixa concentração, ele pode formar o bócio, que é um inchaço, é o bócio endêmico, que não sei se vocês já viram, alguém raro isso acontecer ultimamente, porque é por deficiência da ingestão desses sais de iodo, mas esses sais de iodo, eles possuem no nosso sal de cozinha, o NaCl, por lei, inclusive. Isso pode cair no Enem, inclusive, gente. O sal de cozinha, ele necessariamente, por lei, tem que ter um pouquinho de iodo, por causa, para não desenvolver o hipotiroidismo. A gente nem sente, mas é uma dosagem perfeita para que a gente não desenvolva uma deficiência de iodo no nosso sangue e gerar o bócio, que é essa doença causada pelo hipotiroidismo. A triiodotironina, que é o hormônio T3, que ele tem praticamente as mesmas funções da tiroxina, que a gente já vai ver depois, mas ele é de mais rápida ativação. Ele funciona de uma forma um pouco mais rápida. A calcitonina, ela funciona sobre os osteoblastos. A gente acho que já viu, que é o depósito de cálcio no sangue, do sangue nos ossos. Do sangue nos ossos. Tá? Os osteoblastos formam a calcificação dos nossos ossos, produzidos na tireoide. Ou seja, pega o cálcio do sangue e deposita nos ossos. Essa é a função da calcitonina produzida na tireoide. Próximo. Paratireoide. A gente vai ver bem rápido, gente, porque a gente tem bastante coisa para ver, tá? Aqui a gente não vai se aprofundar muito nas funções de cada glândula. A gente vai descrever para vocês fazerem um esquema para depois vocês conseguirem, com outros conteúdos, outros materiais, se aprofundando em cada glândula. Paratormônio é o hormônio desenvolvido pela paratireoide. Então, paratormônio. Ele funciona nos osteoclastos, que são células do nosso sistema esquelético, que retira o cálcio dos ósseos para o sangue. Então, eles funcionam em contraposição. Enquanto na tireoide a calcitonina bota cálcio nos ossos, quando tem um excesso de cálcio nos ossos e uma deficiência de cálcio no sangue, que a gente precisa para outros momentos também, não é só nos ossos, aí tem o paratormônio, que é a paratireoide, que ela funciona, que ela funciona no sentido inverso, tira o cálcio dos ossos e põe no sangue para outras funções também que o cálcio desempenha no nosso corpo. As suprarrenais são essas em amarelinhos, ou também chamadas adrenais. Aqui está em inglês, mas adrenais. Eu vou até dizer aqui, adrenais. Não é, porque aqui está em inglês. Elas se dividem em dois momentos, duas partes da glândula, mais para fora e mais no miolo. O miolo se chama medula. A parte mais por fora se chama córtex. E isso é de tudo, gente, na biologia. O miolo se chama medula. A parte periférica, a parte da volta, se chama córtex. Então, vocês podem prestar bastante atenção nisso. E às vezes essa nomenclatura já nos ajuda muito. Medula, miolo. Córtex, na volta. Tá? Então, por que tem essa diferenciação? Porque cada parte produz hormônios diferentes. Então, o córtex, ele tem 3 camadas. E cada camada produz um hormônio. A camada glomerulosa, que é a primeira, produz a aldosterona.
A camada fasciculada produz o cortisol, que é o hormônio do estresse, e a camada articulada produz androgênios, que são hormônios vinculados ao sistema reprodutor masculino. A medula tem as catecolaminas. Na dopamina, que é relacionada ao aprendizado, ao esforço positivo, humor e atenção. A noradrenalina e a adrenalina, que é o precursor. A noradrenalina é o precursor da adrenalina, com efeitos muito semelhantes. O que significa precursor? Significa que ela foi feita antes e ainda, de certa forma, não está totalmente definida e terminada, concluída. E a adrenalina, como todo mundo conhece, relacionada à luta, fuga, medo, né? Vamos para a próxima. A pineal. A pineal, ou a epífise, ela está relacionada ao ciclo circadiano, ao nosso relógio biológico, tá? O nosso relógio biológico é aquelas, nossos colegas podem nos ajudar melhor também aqui, mas está relacionado ao nosso tempo de descanso, em que o corpo ele se sente necessariamente descansado e o relógio biológico está associado àquele momento de despertar, onde há uma liberação de cortisol no nosso corpo para que nós acordemos. O cortisol é o hormônio do estresse, só que ele é necessário também para que a gente não durma para sempre. A liberação de cortisol no nosso corpo faz com que a gente acorde e perca o sono por um tempinho do começo, para que nós possamos acordar. E isso acontece em um período, num ciclo, que é o ciclo circadiano, onde nós diminuímos o cortisol e aumentamos o cortisol. Melatonina, hormônio do sono, que também é responsável pela nossa coloração da pele. E experiências extrafísicas, experiências espirituais, estão relacionadas, tipo, não muito cientificamente, mas há relatos que estão relacionados a essa glândula, a glândula pineal, que é uma molécula chamada dimetiltriptamina, que é uma molécula também presente numa substância chamada ayahuasca. E as experiências extrafísicas, ou experiências de mediunidade, coisas assim, estão relacionadas a essa glândula. Sistema urinário. Nós possuímos no sistema urinário 2 rins. Ó, lembrem aqui, ó, tá tudo correlacionado, né? As suprarrenais fazendo parte do sistema endócrino. Mas aqui, ó, 2 rins, 2 ureteres, que é diferente da uretra. A uretra não tá aqui, gente, mas a uretra, ela é o que conduz da bexiga para o meio externo, independente do órgão sexual que seja. É uretra. Uteres é dos rins à bexiga. Quais são as funções do sistema excretor, do sistema urinário? Por que a gente produz xixi? Aí lá entrando naquela discussão, órgão excretor não reproduz. Por que nesse quesito o órgão excretor, que está sendo relacionado ao ânus, não reproduz, mas por que está errado órgão excretor com ânus? Aí a gente vai entrar num conceito de diferenciação de excremento e excreção. Excremento, que é o mais fácil, é a sobra. É o que sobrou da matéria. É o cocô, gente. As fezes, o excremento, é o que a gente macerou, é o bagaço. Vocês podem, eu acho que relacionar assim. O bagaço macerou, produziu tudo, tirou tudo que tinha, e o que não deu mais aproveitar da matéria, o bagaço, sei lá, se transformou nas fezes. Então isso é um excremento. Eu não consigo mais tirar nada daqui. Daí eu ponho fora, de forma física, nas fezes. Agora, a excreção é muito importante vocês. Eu vou anotar aqui, ó, a diferença excremento versus excreção.
Eu acho que excremento é com X, gente. Não lembro. Por favor, me ajudem aqui. Não, excremento é com S. Excremento, tá. E aí, o que acontece? Qual a diferença? A excreção eu aproveitei a nível molecular. O que significa isso? Eu peguei o açúcar que eu ingeri e quebrei as moléculas dele, e aí eu vou eliminar as moléculas separadas. Ou seja, não é o que sobrou, não, é o produto. Não é o que sobrou, é o produto da quebra. Não sei se isso ficou claro, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mencionem aqui. Mas, ó, o que são as fezes? Do que eu não consegui mais tirar de proveito. O que é a urina? É o produto quebrado. Então, o alimento quebrado, o que eu não consegui mais aproveitar a nível molecular. O que é molecular? Hidrogênio, essas coisas assim. Exatamente. Então, funções além do sistema excretor de eliminar algumas moléculas que elas não podem ficar no nosso organismo, senão elas desequilibram tudo. Então, elas regulam a regulação iônica do sangue. Iônica é essas moléculas, tá? A regulação do pH sanguíneo. Por que pH sanguíneo? Potencial hidrogênio iônico. Quantidade de hidrogênio no sangue. Hidrogênio livre. Então, quanto mais hidrogênio, quanto menos hidrogênio, está relacionado à acidez. Lembrem da química. Então, gente, a regulação iônica, ela elimina sódio, ela elimina cálcio, ela elimina... Quando elimina hidrogênio, ela participa da regulação do pH, da acidez do sangue. O volume sanguíneo, quando ela elimina água. A pressão arterial, a produção de hormônios, que a gente vai ver, excreção de escórias de medicamentos, drogas que nós ingerimos, e excreções metabólicas. É isso aí que a gente... Ah, ficou tudo um, não tinha visto. Esse aqui. Isso aqui é a unidade celular que forma o rim. Os rins, prestem atenção, eles só estão presentes nos vertebrados. Todos os vertebrados possuem a sua excreção pelos órgãos chamados rins. E os rins são aglomerados de néfrons, que é essa estrutura aqui. Dessa estrutura, temos as principais, ou a cápsula renal, que ela filtra literalmente o sangue. É por aqui que a filtragem é onde passa as excretas e o sangue passa filtrado. E, para não me aprofundar muito, aqui a alça néfrica ou alça de Henle, que está presente nos mamíferos. Ela serve para... É um segundo check-up. Ela reabsorve o líquido que a gente eliminou. Porque para fazer essa filtragem, a gente desperdiça muita água. Porque a gente não consegue liberar em seco essas excretas, o sódio. A gente não consegue liberar o sódio só. A gente libera o sódio dentro da água, num ambiente aquoso. Só que para fazer isso, a gente desperdiça muita água. E essa alça toda, ela, presta atenção, quanto maior esse comprimento da alça de Henle, mais concentrado o xixi pode ser do animal. Então, animais desérticos, como por exemplo o rato canguru do deserto, ele é um mamíferozinho bem pequenininho que vive no deserto. Ele consegue fazer um xixi 14 vezes mais concentrado que o humano. E para que serve isso? Para que fazer um xixi tão concentrado? E para que tem que ter essa parte aqui
tão maior nesse bichinho? Para poupar água. Ele vive num ambiente de escassez de água. Então, essa estrutura evolutivamente se desenvolveu acabando. Ele teve mais sucesso nos animais que tiveram uma maior alça de Henle. Então, assim, progressivamente foi passando para os sucessivos descendentes. Então, a alça de Henle, reabsorção da água, que é muito necessária para filtrar aqui no glomérulo. O glomérulo é os vasos de dentro da cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman é que recebe essas excretas. Vamos lá. A urina, ela é do que ela é formada? Aqui está melhor. Ó. Isso aqui é o glomérulo. Isso aqui é a cápsula de Bowman. Aqui é a alça de Henle, mais fininha. Tá? Que a alça de Henle, ou a alça néfrica, né? Ela reabsorve a água que a gente desperdiçou, acabou tendo que desperdiçar para eliminar esses íons, tá? Não é desperdiçar a palavra, né, gente? Mas é para ficar melhor de entender. A bilirrubina, esses aqui são os componentes principais da urina. A bilirrubina, que é a quebra, o produto da hemoglobina, que são as células, né? A hemoglobina, que são... Me ajudem, gente, me faltou a palavra. Ai, tá na minha cabeça. Faz parte do sangue, gente. Perdão. Me fugiu a palavra. Vocês sabem que a hemoglobina é responsável por carregar o ferro do sangue. Tá? Nas hemácias, dentro das células sanguíneas. A hemoglobina vai segurar o ferro. Quando ela é quebrada, gera bilirrubina, que é amarelada. É uma substância amarelada. Creatinina é o fosfato de creatinina das fibras musculares. Quando nós degradamos as fibras musculares, nós produzimos a creatinina. Os íons cloro, potássio, fosfatos e sulfatos, que são presentes na... E aqui também hidrogênio, né? Do controle do pH do sangue. E os compostos nitrogenados. O que são os compostos nitrogenados? É o principal motivo de existir um sistema
Por quê? A gente tem que excretar porque a gente produz substâncias que são tóxicas. Quais são os nossos principais componentes dos seres vivos? As proteínas e os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Proteína, tudo no corpo, praticamente, é proteína. Quando a gente quebra esses componentes, uma parte do DNA ou uma proteína qualquer, nós produzimos substâncias nitrogenadas. Por quê? Ácido desoxirribonucleico, ele possui nitrogênio, que é o DNA, né, gente? O DNA possui nitrogênio na sua composição. O RNA também. As proteínas, aminoácidos. Na química, o grupo amino é nitrogênio. Então, quando tu quebra a proteína e quando tu quebra ácidos nucleicos, que é o nosso material genético, tu gera compostos nitrogenados tóxicos. E por que tu quebra? Bom, no metabolismo, quando a gente ingere substâncias, né, a gente acaba degradando, né? Então, a gente degrada, lá na folha de alface também tem material genético dentro das células. E as proteínas das células da matéria de alface e da carne, de tudo. E aí, então, produz compostos nitrogenados, que são, vocês já devem ter ouvido falar da ureia, da amônia e do ácido úrico. Então, aqui é importante vocês saberem que a excreção de amônia é muito... Amônia é a primeira que surgiu evolutivamente e é a mais tóxica. Mas, em compensação, como a vida surgiu na água, a amônia, que foi a primeira que surgiu evolutivamente, ela só acontece praticamente na água. Então, em peixes ósseos, crustáceos e girinos. Girino, tá? Não em sapos. Girinos. A ureia, ela surgiu evolutivamente depois. E aí, então, são chamados... Aqui, depois a gente vê as nomenclaturas, que é os amoniotélicos, que são esses aqui, os peixes ósseos, os crustáceos e os girinos. São os que excretam amônia. A amônia é muito tóxica. Só que não tem problema se tu excretar ela dentro da água, porque ela, ao mesmo tempo que é muito tóxica, ela é ultra solúvel em água. Então, juntou uma coisa com a outra. Tudo bem que ela é muito tóxica, mas se eu estou dentro da água, eu estou num oceano e ela é extremamente solúvel. Então, já eliminei ela direto. Não dá para armazenar, praticamente. Porque senão eu me intoxico como ser vivo. A ureia, os ureotélicos, que excretam ureia, são os mamíferos, os anfíbios adultos, né, os sapos, as rãs, e os peixes cartilaginosos. Os peixes cartilaginosos, por mais que eles estejam dentro da água, eles excretam ureia. A ureia, ela é menos tóxica. Da amônia até a última, ela é intermediária. A amônia é muito tóxica, a ureia é menos tóxica, é intermediária. Ela pode ser armazenada dentro do corpo por um determinado tempo. Por isso que serve agora a bexiga, né? A gente consegue armazenar por um determinado tempo a ureia dentro do corpo. Então, quem produz, excreta ureia é mamíferos, anfíbios adultos, peixes cartilaginosos. Ácido úrico. Ácido úrico, ele é um ultra concentrado de excretas nitrogenadas. Então, produziu amônia, se transformou em ureia e se transformou em ácido úrico. Quimicamente é assim que acontece. A gente quebrou uma proteína, quebrou um ácido nucleico, gerou amônia. Só que os seres que produzem ureia, eles agregam outras moléculas e transformam em ureia, amônia em ureia. E aí, os seres que produzem ácido úrico, eles botam outras moléculas e se transformam em ácido úrico.
Qual é a vantagem disso? Ácido úrico é uma pasta, praticamente, não é um líquido. É uma pasta que guarda essas substâncias nitrogenadas tóxicas, só que quimicamente de uma forma pouquíssimo tóxica. É uma substância até básica. Então, aves, répteis e insetos, eles produzem ácido úrico. Então, são uricotélicos, amoniotélicos, ureotélicos, uricotélicos. Eles gastam ainda mais energia, mas eles têm uma compensação muito grande, porque eles conseguem armazenar por muito tempo aquela substância nitrogenada dentro deles, porque ela se torna extremamente não tão tóxica quanto a amônia, que tem que ser eliminada quase imediatamente na água em que o ser vivo está dentro. Os hormônios produzidos nesse sistema são a eritropoietina, tá? Que é produzida no fígado e secretado pelos rins. Então, é produzido no fígado, mas ela é secretada nos rins. Estimula a produção de eritrócitos. O que são os eritrócitos? São as células as hemácias, gente. São as células do sangue que transportam, né, o oxigênio. Ok. E a renina, que está relacionada à pressão sanguínea também. E o calcitrol, que é a forma ativa da vitamina D. Então, a vitamina D, ela é ainda nesse formato. Nesse formato, a vitamina D, quando se chama vitamina D, ela ainda não está totalmente pronta. O calcitrol é a vitamina D ativa no nosso corpo. Deixa eu passar, então. Sistema reprodutor. Ainda temos tempo para fazer algum exercício. Gente, prestem bastante atenção aqui no que o pessoal, nossas moderadoras estão acrescentando, porque é bem válido essas informações. Eu não estou lendo agora muito para não me desconcentrar muito aqui, porque senão eu já me perco muito. Mas são considerações super válidas, então podem anotar, que é bem interessante. Aqui é um desenhozinho de hormônios e tudo. Vamos lá. A gente vai estudar anatomia e depois a gente vai estudar a gametogênese. A gametogênese é como se produz, a partir de uma célula normal do corpo, né? Não, esquece. Como se produz um espermatozoide. Como se produz um óvulo, tá? Lá na nossa germinação como feto e tudo, germinação não, no nosso desenvolvimento como feto, isso acontece de formas diferentes depois que esse dimorfismo sexual, ou essa diferenciação sexual, se estrutura cromossomalmente, né? Ou seja, na fecundação se tornou XX e XY. Mas no corpo do feto, ele vai se desenvolver depois os seus gametas de uma forma diferente. Mas sem pular muitas etapas, essas são as estruturas do órgãos do sistema reprodutor masculino, tá? Que é a uretra, a bexiga, aqui são do sistema excretor, mas o pênis e os testículos e as vesículas seminais. Os hormônios produzidos, principalmente testosterona, LH e FSH também, que são os femininos, mas eles maturam as gônadas masculinas. Eles tornam elas maduras para que possam se reproduzir. Então, os chamados sistemas, os chamados hormônios femininos propriamente ditos, também existem no corpo masculino, como eu mencionei. Testosterona são as características secundárias masculinas, aparição de barbas, também o crescimento de massa muscular e de estatura também. Mas de estatura está principalmente relacionada ao GH.
A gametogênese, gênese de origem, gameto de gameta. Como que surge? É bem mais simples, tá, gente? Por que eu falei lá do desenvolvimento fetal? Porque as células germinativas, dois N's, ou seja, que vão por que eu confundi com germinar? De germinativas. Vocês já viram mitose e meiose, tá? E vocês lembram que a meiose, ela serve para produzir gametas. Única e exclusivamente para produzir gametas. E o que acontece na meiose? A redução em metade dos números de cromossomos. Então, no sistema reprodutor masculino é bem simples. Acontece mitoses, bastante mitoses das células germinativas, tá? Que são nos tubos seminíferos presentes nos testículos. E depois vai passar por uma meiose 1 e meiose 2, que no fundo, no final, vai gerar 4, cada célula germinativa vai gerar 4 espermatozoides maduros e prontos para fecundarem um possível óvulo. Não tem grandes coisas aqui. Então vai ter um período germinativo que acontece desde o lado de criança, desde o desenvolvimento. E aí o período... A diferença da metogênese masculina para feminina é que a feminina, ela para em um determinado momento e só volta lá na primeira menstruação. E a gametogênese masculina, ela sempre acontece. Só que na puberdade é que os espermatozoides se tornam mais maduros para fecundar, mas os espermatozoides, eles sempre são produzidos. Mas aqui, ó, essas aqui são as estruturas que a gente vai avançar um pouquinho. Tá? Sistema reprodutor feminino. Aqui o clitóris, esse aqui é a vulva, né? Então, um monte púbico, o meato urinário, que é por onde sai o xixi, que não é o mesmo orifício na penetração da cópula, que é a penetração sexual. Tá? Aqui é o útero, né? Aqui é o ovário, o útero, tá? O espermatozoide, ele vai fazer toda uma trajetória lá na fecundação e vai caminhar tudo isso daqui para chegar no ovário. E o ovácito, ele vai se deslocando lentamente. Às vezes eles se encontram aqui, por aqui. Mas, enfim. Os hormônios responsáveis são o LH, femininos, né? FSH, estrogênio, progesterona e as testosteronas também, em menores concentrações. Vou deixar esse slide aqui, já que estamos uns 5 minutos, porque é bastante coisa, gente. Então, eu vou deixar com as funções de cada um aqui, que está bem resumidinho aqui, para dar tempo de fazer um exercício. Aqui não tem nada de importante. Aqui que é mais importante, ó, é a última parte da aula, é o último slide, que é a gametogênese feminina. Dictióteno é o nome dessa pausa que eu falei, que é a maturação dos óvulos, né, femininos. Eles acontecem metade no período, até o período fetal, aí depois, até o período fetal, lá dentro da barriga da mãe. Depois, quando chega na puberdade, a menina, lá na menarca, é que começa a segunda parte da maturação. Então, isso, por favor, assinem a lista de presença, gente. Dictióteno, pausa da maturação do ovócito primário, que é a primeira parte da maturação, onde acontece a meiose, antes da meiose, que acontece no período fetal, lá dentro da barriga da mãe. E somente continuará na puberdade, a partir da primeira menarca. Então, se vocês puderem ver aqui, ó, da célula germinativa vai acontecer muitas mitoses. Então, no período fetal, tá? Vão se tornar ovogônicos, que ainda
eles estão um pouco mais preparados. Voltou? Não sei. E aí o ovócito primário só vai começar a maturar a partir da menarca. E a diferença do masculino para o feminino também é que o feminino vai produzir apenas prestem atenção, o feminino vai produzir apenas um gameta viável para ser fecundado, diferente do masculino que vai produzir 4 espermatozoides. No feminino vai produzir, no final de tudo, 3 corpúsculos polares que vão ser eliminados e um óvulo que, caso não seja fecundado, também vai ser eliminado, mas um óvulo viável. Ok? É essa a principal diferença. Quanto tempo ainda temos, gente? Será que dá tempo de fazer algum exercício? Dá tempo de fazer um exercício. A próxima aula é embriologia com o nosso querido professor Marcelo. Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui eu comentei, é sobre o sistema excretor. Ó, eu vou abrir uma enquete, caso alguém, caso vocês queiram participar. Então, ó, a eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins, que influencia a maturação dos eritrócitos. Lembra o que é eritrócito? Hemácia, conduz oxigênio. Então, suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência em busca de melhores resultados. No entanto, a administração da eritropoetina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Uma influência que esse doping pode exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de lipídios para o aumento de gasto calórico, ATP para o aumento de síntese hormonal, oxigênio